Momento vida leve e saudável. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana nessa terça-feira de sol. Ai, que bom, o sol resolveu vir. Lembra que eu tô falando esse tempo todo agora e o sol realmente estava escondido, como que fala a nuvem que é capaz de esconder o sol. Então tudo aquilo que eu fui desenvolvendo, não sei se você percebeu, amigo ouvinte da Rádio Santana, mas parece que estava tudo meio emendado, como se eu tivesse combinado com o sol para ir embora, a chuva para vir, as águas para cair, as nuvens para passear. Então vamos lá, hoje eu vou fazer o fecho de tudo aquilo que eu fui falando em 4 programas para a semana que vem a gente começar com outro assunto, né? Então, o poder parece sempre mudar de mãos. Foi ali que eu comecei, lá no início, que o poder parece sempre mudar de mãos. Vou falar um pouquinho de cada um daqueles que eu comentei, porque cada um, em cada programa, eu colocava direcionado a nossa saúde, o nosso cuidado, evitar que você é doente para depois pensar que ser saudável é bom. É bom que quando você estiver saudável, você olha para você, para que não precisa chegar o doente em você. Isso é importante. Então, o poder parece sempre mudar de mãos. O sol ilumina, porém, em demasia, fere o planeta, torna as terras deserto, provoca incêndios quando é quente demais, e olha quando é quente demais, machuca a pele dos seres humanos, provoca doença e, por sinal, gente, é vitamina D para nós. Então, nem em demasia e nem de menos. Tem dentro de nós uma vitamina, o qual é o sol responsável. A nuvem se move apenas porque o vento a carrega de água, e ela está sempre carregada de água. Nuvens menores, menos águas, nuvens maiores, mais água. Ela irriga a terra, porém, em demasia prejudica as plantas e o meio ambiente. Então veja a capacidade da nuvem, que sabe absorver o vapor daqui de baixo, levá-lo lá para o alto, torná-lo nuvens cheias para serem descarregadas de novo. O vento tem suas variáveis, e como tem variáveis. Quando é em força demasiada, destrói, arranca, acaba com prédios, com muitas coisas, acaba com pequenos povoados. Então veja a dificuldade. Por outro lado, com facilidade, é barrado por uma parede, é barrado por prédios, por muros. Então veja, ao mesmo tempo que ele destrói, arranca, acaba, ele também pode ser barrado por construções e outras coisas. E o melhor disso tudo, oxigênio. Eu só estou respirando, Mauro, só está respirando por causa desse oxigênio que nós não vimos, mas ele está aí, por isso que respiramos. As águas e suas formas de existir. Às vezes suave, limpa, agradável. Por outros momentos destrói, arranca, leva, mata. E quanta coisa acontece por causa da água. Será que nós, como seres humanos, precisamos chegar ao cúmulo de nos cuidar quando está lá arrancando, está matando? Temos tantas possibilidades de nos ajudar, de nos fortalecer antes disso. Você, rádio ouvinte, como você está? A saúde é algo importante ou em você não importa muito ela? Ou você precisa ver primeiro a doença para depois olhar um pouco como era bom ser saudável? É preciso vir a doença, as dificuldades para começar a se olhar como sujeito, como ser humano e começar a se cuidar? Eu vejo isso muito no consultório. As pessoas vêm procurar ajuda terapêutica quando elas a maioria, quando elas já foram no psiquiatra, já ganharam remédio, alguns já estão tomando, alguns estão fazendo uma segunda opção, indo para terapia, para ver se consegue dar conta sem a medicação. Então vejam, todas essas formas, o sol, as nuvens, o vento, a água, e você, rádio ouvinte, em tudo meio termo é melhor, em tudo nem de mais e nem de menos é o melhor. Então, cuida da sua saúde também, ali no meio termo, antes que a saúde foi embora e antes que a doença chegou lá e se instalou. Isso é meio termo. E essas paredes imponentes e transponíveis só existem porque o homem as constrói. Olha a capacidade do homem construir paredes imponentes. No fim das contas, não é a parede a mais poderosa? Nem o vento, nem o sol, nem as nuvens e nem a água. O verdadeiro poder está na inteligência do ser humano.
na capacidade de criar, de adaptar e de superar desafios. Mas se o homem é tão capaz, por muitas vezes falha em cuidar de si mesmo, que se ele é tão capaz, então ele é muito precioso, então ele é muito importante, e não cuida da sua própria vida, da sua saúde, porque provoca guerras, porque não cuida de si. E aí a gente olha, quando falou de guerra, a gente já olha lá, né, Israel, não sei o que, Irã, e vai indo, e vai para os lugares que estão lá. Mas e a guerra dentro de você? E a guerra dentro da sua casa? E a guerra entre vizinhos que não se dão? E a guerra entre amigos? A gente olha para as grandes guerras, e a guerra dentro do seu corpo por falta de cuidado. Conflitos dentro de você. Então a gente olha a guerra quando uma existência grande, enorme, e você fica aí. Mas e a sua guerra lá dentro de você? Quando você vai começar a olhar para ela? Quando você vai começar a investir um pouco em você e olhar para tudo isso? Porque você, rádio ouvinte, tem o poder de saber quais são os seus padrões de funcionamento. Você tem a capacidade de saber como você funciona. E para que isso seja cada vez mais leve e melhor na sua vida, na sua família, e os que estão ao seu redor. E olha, gente, quando a família inteira faz análise, é um poder muito grande de saúde, de ser saudável e de ser saudável para o resto da vida. Porque se permitir instalar algo ali, se você está saudável. O cuidado consigo mesmo não deveria ser uma preocupação apenas quando a doença já se estabeleceu. Ela deveria ser um compromisso constante com o bem-estar enquanto você está saudável. A cada dia, a cada momento, a cada compromisso que você está fazendo e tendo. Então, esperamos a tempestade para buscar abrigo. Olha só, esperamos a tempestade para buscar abrigo. E aí, antes de falar sobre essa tempestade, olhando todas essas coisas enormes que eu coloquei ali, sol, vento, água, homem, nuvem, são tantas coisas que parecem tão gigantescas. Agora a gente vai olhando e vai olhando para cada um e vai vendo cada um, que são os 4 últimos programas mais de hoje, chegamos à conclusão que o grande mesmo é eu, é você, é nós, é você, Rádio 20 ali do outro lado. Agora ele é grande, você é grande, Rádio 20, quando você olha para você, quando você se permite, quando você às vezes gasta dinheiro com tudo e com todos, e menos com o seu ser, menos com você. Ah, todo mundo precisa, eu não. Né? Às vezes atendo casais assim, onde um diz, ou a mulher, o homem diz, não, meu marido precisa, eu não preciso. Ou o homem diz, não, quem precisa é ela, eu não preciso. Gente, tenha certeza de uma única coisa. Aquele que diz que não precisa é o que mais precisaria. Mas até que ele chega naquele lugar, que deixa de ser teimoso, que deixa de ser interessante, que deixa de achar que ele sabe, ninguém sabe, quando deixa de ser aquele homem ou aquela mulher, né, que acham que estão certo e começam a ser aquele ser humano que quer se cuidar e que quer fazer alguma coisa para o bem da família. Quantas vezes eu pego ou um homem ou uma mulher e a partir da análise eles dizem o seguinte, poxa, quanto eu atrapalhei minha esposa, quanto eu atrapalhei meu marido. Então vem antes que tudo isso venha acontecer. Eu gosto quando eu pego casais que estão começando a namorar ou que estão pensando em se casar. Quanta coisa eles vão evitar nessa relação, que talvez poderia magoar, chatear, levar eles ao consumo, ao consumismo do ódio de um para o outro. Mas eles entram nessa empleitada, nessa engrenagem dos padrões de funcionamento de cada um, onde eles conseguem se ajudarem como seres humanos. Esperamos a tempestade para buscar abrigo? Esperamos a doença para valorizar a saúde? Deixamos que os desgastes emocionais se acumulam quando as águas represadas, até que a barragem e a represa acaba largando suas águas? Será que precisamos chegar ao limite para entender o valor do autocuidado? O verdadeiro poder não está apenas na força bruta, mas na sabedoria de perceber que vivemos bem hoje e equilibrados e com atenção e consciência a respeito de você para a sua vida. Então isso que é importante. E aí então, lembrando que você, Rádio 20, que ouviu tudo isso nesses dias, para quando você vai marcar sua consulta comigo? Olhem o número 42999920018.
Por que não saber como você funciona? Por que não saber seus padrões de funcionamento? Por que não saber como é sua estrutura diante do seu eu, diante do seu ser, sentir, estar e pensar e agir? Por que não facilitar as coisas? Por que não agir de uma forma mais leve? De uma forma mais saudável? É quase como eu fico falando muito ali, e às vezes tem clientes que vêm, tem outros não. Não só assistir, mas sim ir lá ver o que é isso, o que é isso. É curioso como tantas pessoas, tantos rádios ouvintes, acreditam que a força apenas está na resistência física, na capacidade de suportar dores ou no orgânico, desafiando assim a responsabilidade de pedir ajuda. Veja, se eu tenho alguns problemas, eu posso jogar isso no meu físico, no meu orgânico, esquecendo de que isso é um problema. Veja, antes de ser orgânico, rádio 20, é emocional. Vem com ansiedade, vem com depressão, que vira patologia. Patologia já é uma doença. Então, por que não tirar dentro dessa família, dentro do seu eu, essa sensação de que, eu não vou em psicólogo, eu não vou em terapeuta, eu não vou em psiquiatra de jeito nenhum. Quando eu pego pessoas de mais idade que não estão bem e que numa só sessão de terapia com análise entendem literalmente como elas funcionam e o quanto elas já estavam contra elas, trabalharam, viveram, sofreram contra elas. E começo a entender o quanto isso é importante para uma pessoa. Eu lembro que uma vez eu atendi um senhor de uma certa idade e na sessão seguinte ele chegou e disse assim para mim, antes que eu falasse qualquer coisa: eu nunca achei que em uma hora e meia eu ia entender tanto da minha vida quanto eu entendi. Era um senhor que já passava dos seus 55 anos por aí. Então, saber que não é o homem durão que não vai, todo mundo vai, mas e você, Rádio 20? Você que está ali do outro lado, quando você vai marcar seu horário? Quando você vai fazer esse investimento em você, para com os outros, junto com os outros e com a família como um todo? Então, ver isso dessa forma é muito importante. Não precisa admitir essa fraqueza. Isso nos foi colocado, mas se tornar forte. Talvez a maior obra que cada pessoa pode ter feito é cuidar da sua criação e cuidar da sua vida. Cuidar de si e não esperar que uma crise se estabeleça em você para depois você cuidar de você. Afinal, a parede mais forte pode, uma hora, não suportar o volume de água e pode romper. Nada diferente de você. Você parece a pessoa mais sadia do mundo, de repente algo pode te parar. Então, antes que isso aconteça, 42999920018. Me procure lá. Uma boa terça-feira, um bom resto de semana. Obrigado, Mauri. Até terça que vem. Tchau. Momento de oração. Você gestante e feche seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa